Olá, pessoas! Ah, Bem, parece que nós vamos ter duas turmas. Houve aí um descompasso de horário e eu primeiro avisei que o horário era às 18, né? Conforme eu tinha combinado com o Dr. Ricardo Gomes, né? O nosso vice-presidente, perdão, olha só, quem sabe já não é uma previsão. O nosso vice-prefeito de Porto Alegre, pela composição Estamos Junto Porto Alegre. E. Está sem áudio. Ótimo, Deise, obrigada. Bem, então já estamos aí fazendo os testes. Olá, chegou meu convidado. Olá, Estela, como vai? Tudo bem? Boa Olá, noite. tudo bem? Tudo jóia? Pois é, tudo. Deu esse pequeno aí de desconforto de horário, né? Aconteceu aqui, deixa eu dar uma melhor, pronto. Sem Tá bem? problemas. Tudo tem Isso. solução, é a nossa frase para Porto Alegre, né? Tem problemas, mas tem solução. Exatamente. Então, Exatamente. começa aqui Ah, no e, nosso arranjo. Exatamente. Eu também sou uma otimista patológica, É sabe? isso. Chega a ser tensa. Eu acho Eu que sempre acho que tem saída. a gente reclama do que está ruim, mas quando a gente tem a responsabilidade de resolver, não adianta reclamar, tem que baixar a cabeça e Não, não, não. resolver, e estamos fazendo isso. Que bom. Exatamente. E é por isso que eu me engajei aí, né, faltando nos 46 do segundo tempo, né? Que bom. Entrei Eu nunca, nem conhecimento de política tinha algum, né? E foi durante a pandemia que, avaliando tudo que poderia ter sido melhor, eu disse: eu também quero contribuir, colaborar, né, nesse processo todo. E fui aí aprendendo o processo em si, porque de trabalho a gente conhece bem, não é? Mas Exatamente. muito obrigada, que privilégio, né? E mudei tudo ali para as 18, mas o importante é que muitas pessoas ficaram sabendo, 18 ou 19, porque esses vídeos, posso chamar de Ricardo? Claro, deve. Ricardo, esses vídeos, dia 22 de março, quando começou o boom, né, do Covid, da Covid, em que nós estávamos todos muito preocupados, né? E então eu resolvi, como é que eu posso ajudar? Cada um ajuda de uma forma. E eu resolvi gravar vídeos semanais, e gravei 28 ao todo, passando para as pessoas, compartilhava na sala de vídeos, contando a minha experiência e o que eu estava sentindo, né? A diferença que, pela minha formação também em psicologia da saúde, eu podia decodificar e auxiliar, né, nos sentimentos que estávamos a sentir, né? Então, esse povo aí, eu disse: olha, gente, amanhã é live, sabe? Top live, né? Que bom. Obrigado, Esther, pelo convite para participar, para conversarmos aqui. Eu tenho falado bastante, a gente tem feito uma discussão bastante grande sobre Porto Alegre. E um dos temas prioritários... Vou encostar aqui, porque o meu eu Sim, chamo ao de vivo faz meu parte. piolho tá tagarelando. Só um pouquinho. Pronto, ó. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Não espera acontecer, né? Como diz a Maria Bethânia. Mas tava te dizendo, a gente tem feito muita... Tá me ouvindo bem? Te ouço bem. Me ouves bem Tá. também? Tá. Sim. Estava conversando justamente sobre a situação que Porto Alegre está com a pandemia e como isso produziu mais de um tipo de efeito, né? Tem um efeito que é, obviamente, sanitário, das pessoas que ficaram doentes, que padeceram a doença ou que morreram, né? Nós perdemos pessoas, isso tem um impacto na cidade, obviamente, nas famílias. E além deste impacto, existe um impacto econômico, que é importante também.
e que vai exigir um posicionamento da prefeitura, do poder público, e existe ainda um impacto que é, sem dúvida, psicológico, sentimental, que tu conheces muito melhor do que eu. Meu enteado, Valentim, por exemplo, voltou para a aula essa semana e resiste em tirar a máscara, mesmo com a orientação da escola, né, de que pode tirar a máscara. Ele está numa idade que a máscara nem é recomendada, mas existe foi criado um certo clima, né, que, obviamente, nós ainda estamos por conhecer todos os efeitos que esse clima vai produzir nas pessoas. E com relação ao emprego, que para mim é um dos fundamentais, e que nós vamos precisar atuar como prefeitura, e para isso a Câmara vai ser fundamental, e eu aqui faço uma homenagem, porque a decisão de participar de uma eleição no momento em que todo mundo rejeita a política, no momento em que é difícil pedir voto, em que já era difícil entregar um santinho fora da pandemia, que as pessoas acreditavam. Agora, então, vai entregar um santinho para Deus livre, né? Parece que está entregando uma bomba de nêutrons para a pessoa. Então aí eu criei, como tu disse que tudo tem saída, eu vou só afastar um pouquinho, porque como nós temos que bater uma foto aqui, né? Para nós ficarmos bem divididinhos aqui. Não, realmente, para entregar um santinho já era difícil. Então, como tu falaste, eu concordo plenamente que para tudo tem saída. Domingo passado foi a primeira vez que eu fui fazer uma campanha de rua na minha vida. Eu pensei, como eu vou chegar? O povo tá assim, ó, te vê na rua, eles viram o rosto, né? E com razão, né? Todo o sofrimento que houve. O que eu fiz, Ricardo? Peguei uma jaqueta e enchi de bota o meu. Seja, quem me viu, eu olhava, né? E aí entra também o conhecimento também da psicologia, da psicanálise. Quem olhar e sorrir, eu chego. E aí, foi o que eu fiz, me apresentei, eu no meu peito. Porque realmente é um trabalho incansável, mas é preciso, né, nós compatibilizarmos, e esta pauta que tu estás falando estava na minha pauta também, como candidata a vereadora, porque eu acompanhei todo o processo, né, e verifiquei que muitas coisas podem mudar. Eu sempre digo, não é mudar o que funciona, é mudar o que não funciona, e aproveitar aquilo, né? Inovar não é retirar, é simplesmente aproveitar o que está e inovar em cima daquilo que já existe, né? E criar também novas oportunidades. Mas, continue. Não é isso, e na questão de criar oportunidades que tu mencionaste, né? A gente já vivia um momento de transformação econômica. A gente fala da nova economia, de novas profissões que surgem. Na verdade, Porto Alegre se tornou um terreno hostil para a inovação e para o empreendedorismo. Por uma série de questões tributárias, por uma série de questões de segurança pública, inclusive, por uma série de questões de qualidade de vida que caiu na cidade. E especialmente por um exagero de massa burocrática em cima de quem empreende. Sim. Isso estava fazendo o seguinte, as velhas profissões, elas vão desaparecer. Algumas velhas profissões vão desaparecer ao natural. E elas vão ser substituídas por novas profissões, por novas atividades, se as novas atividades puderem se estabelecer. E quando a gente tranca o surgimento da inovação, quando a gente tranca o empreendedorismo, quando a gente tranca as novas empresas, a gente não evita que as velhas morram. E aí a gente tem uma situação de desemprego, porque o emprego antigo desaparece e o novo não aparece no lugar. E a gente entra numa depressão econômica. Sim, prova está que o slogan que eu escolhi para a minha campanha foi exatamente humanidade, que eu preciso das pessoas, inovação e progresso.
Exato. Quando eu tenho pessoas, eu tenho condições de prepará-las para a inovação, porque é preciso preparar para o novo. Nós não estamos acostumados, né, com o novo, resistimos o novo, mas na medida que nós nos convencemos que o novo vai nos tornar mais felizes e mais prósperos, né, vamos prosperar mais, nós realmente nos convencemos e vamos aí para o novo. Eu tenho uma notícia ótima para te dar. Oba. Pesquisando hoje o InfoJobs, né, sabes que desde 2005, dentre os estudos, eu tenho estudado os seniors. Até não se fala mais idoso, porque eles têm o master e têm o sênior, né? Então, até existe, né, no Brasil, que o Dr. Mauro Freitas, até já entrevistei, ele é o presidente da Associação Brasileira dos Cidadãos Sêniors. E nós temos políticas públicas, mas era sempre aquela política pública, Ricardo, focada no assistencialismo. Tu tá entendendo? O idoso, doente. Tu imagina quando eu coloquei 50, 60 a mais. Uma pessoa de 60 anos tem plenas condições de trabalhar. Entende? Porque só caso ela não queira, mas a maioria, eu posso te dizer que hoje, da última pesquisa que eu peguei do InfoJobs, 48% das pessoas com mais de 60, 65, até 70 anos, querem trabalhar e já se apresentaram lá com seus currículos. E a notícia boa é que já foram contratadas, antes até dos jovens. Então, eu tenho acompanhado isso em função de quê? Quando uma empresa contrata uns sêniors, ela traz ali, os sêniors traz, como eu disse, os meus projetos que eu apresento, porque eu sou consultora empresarial também, né? Então, por muitas vezes, empresas com muitas dificuldades de vendas, de relacionamento, principalmente de relacionamento interpessoal, o que eu fazia? Colocava um sênior no meio. Então, essa mistura de geração X, Y, Z é muito produtiva. No primeiro momento, assim, ficam meio se olhando, né? Que nem gato e cachorro, né? Quando chego perto. Mas depois há uma complementariedade. A serenidade, eu até hoje fiz um contato com eles lá da plataforma InfoJobs, e eles disseram que eles contrataram essas pessoas exatamente porque elas têm mais serenidade, e todos acima de 60 anos. Então, nós temos saída, a saída está aí, criatividade, né? Pesquisa, exato, projeto, né? E uma coisa que é tão importante hoje para o setor público, né, no Brasil especialmente, que é o desequilíbrio previdenciário que se criou no país, é fundamental que o público de 60 a mais, né, tenha condições de prover uma renda complementar através do seu trabalho, já que o INSS virtualmente quebrado, quer dizer, uma desproporção no INSS entre o que a pessoa contribui ao longo da vida e o que ela recebe depois de aposentada, no setor privado especialmente, obviamente que eu estou falando do regime geral de previdência, mas aqui também no município de Porto Alegre a gente tem um desafio pela frente, que é equilibrar as contas da Previdência. E isso dificilmente passa por um modelo que não envolva os próprios sêniors, como tu me ensinaste agora, terem condição de complementar a sua própria renda através de trabalho. Exatamente. Eu venho... quando eu comecei os estudos em 2005, falava assim 2025 como se fosse lá na frente. 20 anos se passaram muito rapidamente. E já naquela ocasião, não existia uma crise como... As crises começaram com as pandemias, né? Em 2009, com H1N1. Então, nós estávamos vivendo um momento até mais ou menos equilibrado. Mas quando eu fazia pesquisa nos residenciais, né? Eles diziam que eu perguntava, olha, eu estou muito ocupada, quem quer me ajudar? E todos levantavam a mão que queriam trabalhar.
Eles não estavam lá sem trabalho porque não era lhes oportunizado. Como se, por exemplo, em 1939, uma pessoa de 40 anos era idoso. Hoje, 40 anos é o 30, o 20. Né? Então, houve, né, Ricardo, toda uma modificação. Então, vamos arregaçar a manga e vamos, né? Vamos trabalhar, não é? Isso. E isso passa, num futuro próximo já, pela retomada da geração de emprego e renda na cidade. É impossível que a gente consiga recuperar o município. E eu tenho feito uma crítica muito dura à atual administração, Esther, e não quero deixar de trazer isso aqui, porque nós estamos num período eleitoral e que nós precisamos também opinar. Eu acho que as pessoas exigem isso de nós, né? Não só que a gente seja capaz de propor soluções, mas que a gente seja capaz de opinar. Então, deixa eu te peço licença aqui para dar uma opinião e também apontar um caminho a partir disso. Tá? O espaço é seu. Nossa, é um bate-papo. Né? Então, a atual administração confundiu o caixa da prefeitura com a cidade. Em que sentido? No sentido de que, quando assumiu a prefeitura, dizia, o caixa da prefeitura está mal, o meu dever é resolver o problema financeiro da prefeitura, ponto. E a cidade ficou esburacada, a cidade ficou mais cara, porque teve aumento de IPTU, a cidade ficou mais feia, ela ficou mais triste, ela ficou com um serviço público de pior qualidade, fecharam-se postos de saúde, houve uma crise na educação no município. Então, o que aconteceu? O foco dessa administração estava virado para dentro da fazenda pública, dos recursos da prefeitura. Isso é importante, o equilíbrio fiscal é importante, porque se a prefeitura vai mal uma hora ou outra, os cidadãos vão pagar a conta. Mas isso é virar de costas para a situação real do município e para quem vive em Porto Alegre e que precisa do serviço público e que precisa da economia ativada para encontrar oportunidade. Então, nós, ao perceber isso, a nossa ideia, Sebastião Mello e Ricardo Gomes, é sim manter equilíbrio fiscal, mas é, acima de tudo, buscar desenvolvimento econômico. E tu disseste, humanidade, inovação e progresso. Eu gostei do teu slogan, tá? E eu gosto que começa com humanidade, porque muitas vezes as pessoas acham que a economia é algo, é uma ciência matemática fria, feita de cálculo de PIB, de gráficos. Não é. A economia é o dia a dia das pessoas. A economia é a dona Maria que acorda de manhã e frita pastel para vender. A economia é o seu João que acorda, pega um ônibus e vai trabalhar. A economia são as pessoas. A economia A economia é o mercado, a relação de alguém que precisa vender e o outro que precisa comprar. Aonde há desumanidade nisso? E nem em local nenhum. Agora, eu que vou te pedir licença só para te mostrar um livro meu, em que eu falo que a lucratividade não exclui a humanidade. Só um instantinho. Exato. Vou. Esqueci de colocar aqui. Ó, tá vendo? Marketing na saúde. Perfeito. Humanismo e lucratividade. Atender, tratar e encantar o cliente e o paciente. Então... Eu vou pegar um livro aqui também, que não é meu. Se eu conseguir achar ele num relance aqui, se chama... Peraí. Eu gosto também que vira também um grande esforço de educação, né? A gente aproveita, mostra o papo. Então, eu dizia isso na minha eleição de vereador, na 2016. É uma campanha mais de palestras do que de discursos, né? A gente vai tocando... Sim, mas é isso que nós queremos, né? Palestras. Deixa eu achar o livro aqui.
Se eu não achar, e não achei, ele se chama The Morals of Markets, a moral do mercado. Eu já anotei aqui, ó. Moral do mercado. Tem em português? Ele expressa... Tem em português. Tem em português. Tá. E ele expressa basicamente essa ideia de que o mercado é feito de trocas livres entre as pessoas. Então, alguém sabe... tem uma habilidade que eu não tenho, eu contrato essa pessoa e ela me suplementa com algo que eu não sei fazer. E isso é a verdade. Essa é a essência da economia. O cálculo do PIB, os gráficos, são derivados disso. E quando a gente entende isso, a gente entende por que quem é contra a economia, quem é contra a empresa, quem é contra o mercado, não pode prover uma solução de oportunidade para as pessoas. Não. E a gente vê candidaturas, especialmente as da esquerda radical em Porto Alegre, que são contra a empresa, são contra o lucro, são contra tudo que é a atividade econômica das pessoas e acham que vão, e dizem que vão prover bem-estar para as pessoas. Isso é uma impossibilidade, porque o melhor programa social que existe é o emprego. E não existe emprego sem emprego e sem mercado. E além de ser social, ele é um ente de satisfação e de saúde mental. As empresas que contrataram, que já teve vários contratados, não só, eu dei só esse dado dos sêniors, né? Porque os sêniors ficaram lá 6 meses isolados. Então, eu já desenvolvi projetos de consultoria em que se utilizou essa experiência, essa integração dos sêniors com jovens, a geração X, Y, Z, e foi um resultado muito, muito importante. Então, eu penso que a gente está numa força de guerra, né, Ricardo? Nós não temos canhão, a gente está com meia dúzia de revólveres aí, né? Então, vamos focar e vamos exatamente, né, nos unirmos e fazermos um trabalho juntos, né? O humanismo não exclui a lucratividade. Esse livro foi objeto do meu trabalho, a minha tese de mestrado, e que eu pesquisei mais de 10 mil, a relação. Então, pessoal, marketing na saúde, gente, lá o médico precisa vender o trabalho dele. Aqui eu preciso. Então, aonde que está a desumanidade nisso? E foram 10 anos de pesquisa. Então, eu sou de formação matemática, minha primeira formação matemática. Então, parece, né, como tu falaste, que é economia, matemática, depois que eu fui para psicologia, administração, psicologia. Mas esse viés do cartesiano, do exato, que uma coisa não é excludente. Uma não exclui a outra. Eu não quero menosprezar aqui a ciência econômica, longe disso, sou um estudante de economia autodidata, mas sou. Mas existe um fundamento sobre o qual a ciência econômica é construída, e esse fundamento são ações individuais que compõem o mercado. Tá? Ali, ó, Rigon, sou contra empresário, mas adoro meu iPhone comprado em Nova York. Esse é o discurso da esquerda radical aqui. Isso, exatamente. Né? Então, assim como várias pessoas ficaram satisfeitas, aqui também estou lendo, que é muito interessante, eles têm muito, os sêniors têm muita experiência para colaborar. Eles não faltam trabalho, a maioria, eles têm, já, como eu digo assim, aos 60 ele é um sábio, porque ele já teve toda uma epopeia existencial aí, né? Desde os 20 anos trabalhando. Então, ele vai ali com o sentido de que eu vou fazer a coisa acontecer, eu quero, né? Eu estou me sentindo útil. Então, como tu falaste, realmente, e também te dá autoestima. Se autoestima, a gente não tem... Claro que vamos ter a vacina, lógico, mas enquanto isso, nós temos que viver. Claro. Então, na medida que nós começamos a fazer a roda girar, sabe, vamos produzir serotonina, vamos acreditar que nós somos capazes. Estou errada? Houve está plenamente correta, e houve um surto assim, pessimismo, de desânimo, né? E também
uma falsa dicotomia entre vida e economia. Como se nós pudéssemos fechar a portinha da economia e continuar vivendo. Uhum. Como se a economia não fosse o caminho para suprir a vida. E isso foi feito de uma maneira irresponsável, eu diria. Muita gente pergunta, e é a pergunta clássica que o repórter faz para os candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Porto Alegre. O que você teria feito diferente? Você acha que o prefeito estava certo ao fechar a cidade? Ora, tem muita coisa que eu teria feito diferente. Muita coisa. A começar pelas contradições e pelas hipocrisias dos decretos que foram feitos. Acho que ontem saiu um decreto, hoje saiu um decreto, eu acho que é o 77º decreto de Porto Alegre. Exatamente. Uhum. Às vezes tinha 3 decretos no mesmo dia. Então, isso. O que é? Nós vamos... as pessoas estão mais doentes de saúde mental do que do Covid. Existe uma fila hoje de consultas não atendidas e de cirurgias não realizadas em razão do pânico gerado nos hospitais, do fechamento de hospitais e consultórios, que vai ter uma crise de saúde logo ali na frente. Agravada pelo fato da perda do emprego. Com certeza. Porque os dados mostram que a saúde também é um fator da capacidade econômica de uma nação. Quanto mais pobre, pior a saúde. Dentro do Brasil e comparando internacionalmente. Isso é um elemento. Segundo elemento, quem perdeu o emprego, muitas vezes perde junto o plano de saúde, e esta é uma pessoa que antes tinha acesso a um consultório médico privado e a um hospital privado e que vai ser direcionada para o SUS. Então, vai aumentar a pressão sobre o Sistema Único de Saúde. Como vai aumentar a pressão sobre o serviço de educação da cidade público? Porque os pais que perderam o emprego não conseguem pagar as escolas privadas e os filhos vão para a rede pública. Então, nós vamos ter um agravamento do problema de serviços públicos do município, também em razão do fechamento da pandemia. Isso ajudou a salvar vidas, em certo grau, sim, mas em outro grau houve também vai haver uma perda de vidas decorrente do excesso do remédio. O remédio foi dado em excesso. E agora tem uma colaboração aqui que eu concordo plenamente. O que manteve as pessoas em casa, agora também vou tomar a liberdade de dar a minha posição, foi o medo. Porque na medida, o que é mais importante, o primeiro mês, Ricardo, eu fiquei muito, nos primeiros 15 dias, era um pânico que chegava a ser histeria. Tem profissionais de saúde, professores e muitas pessoas que estão ainda em estresse pós-traumático, que está dentro da minha proposta de trabalho. E eu quero a tua ajuda para isso, não é? Que nós vamos nos eleger. Com certeza vamos trabalhar juntos. Porque esse estresse tem que ser, tipo, não é possível as pessoas não terem esperança, porque o sim, eu digo que sempre o sim tem cura, o não tem cura, o talvez que não tem cura. Era o pico que subia, que vinha, depois o pico que não vinha, e aí a matemática começou a conferir. Quando comecei a conferir, eu falei, gente, só um pouquinho, ou vem o pico ou não vem, não é? Então, tudo era com uma intenção, realmente, eu sou absolutamente favorável aos protocolos de saúde, todos nós usamos, mas houve até um processo de histeria. Na psicologia, nós chamamos isso, porque aí mantém a pessoa dentro de casa. E aquela situação, tem pessoas que até hoje, sabe, dizem que chegam a sonhar, fica em casa, fica em casa. E essas crianças, meu Deus, que ouviram tudo isso, não é? Essa geração daqui, tu tem pequenininhos, não tem? Porque eles não sabem decodificar ainda o que eles estão sentindo, mas eles, lá no inconsciente dele, ficou gravado. O medo do coronavírus. Exatamente. Eu não tenho dúvida nenhuma de que houve um manejo político da pandemia. Sim, eu posso assegurar, e há elementos aqui em Porto Alegre, não precisa ir longe para isso,
de que fatos políticos produziram seus decretos. Mudava a situação política, saía um decretinho na hora para atender. Eu quero, Esther, de novo, para a gente encaminhar aqui e já marcar a próxima conversa. Vamos te desejar muita sorte, muito sucesso nessa caminhada. A gente precisa realmente de uma reflexão sobre a pandemia, sobre a forma como nós lidamos com a pandemia, sobre o impacto que ela teve no emprego, na produtividade da sociedade e também na saúde mental das pessoas. E a gente precisa urgentemente implementar ações para a cidade reagir. Eu e o Melo, nós temos um programa chamado Reage Porto Alegre. Sim, tem acompanhado. 15 medidas para tirar a cidade do ostracismo e para voltar a funcionar. E nós temos um compromisso primeiro contigo, que se tu estiveres na Câmara, nós vamos te chamar para ajudar a pensarmos medidas para enfrentar a situação não só dos sêniores, mas da saúde mental da cidade. Com certeza. Não, e só rapidamente eu vou te falar. Eu digo assim, nós temos que ter saúde mental, então eu produzi serviço para mim. Quem estudou 5 anos de matemática não esquece. Então, Ricardo, como ninguém... Só eram os infectados e os mortos. Não, como se não houvesse recuperados. Ou seja, todos estão, e isso as pessoas, até o ponto de dizer que teriam que escolher quem ia ser entubado, quem não era. Aí eu peguei os dados e comecei a olhar, não esqueci, eu fiz matemática. E, gente, eu posso dizer, olha, sem medo de errar, que em torno de 30% foi o real. O restante, porque os gráficos não fechavam com os números. Não é? E eu queria poder dizer isso de público, que eu posso provar o que eu estou dizendo. Entende? Então, eu fiz e aí comecei a dar uma devolutiva para as pessoas no Facebook, dizendo, olha, tantos infectados, mas tantos já se recuperaram. Exatamente. Então, assim, ó, não era dado o dado de recuperação no sentido de intimidade, deixar as pessoas com medo, né? E com medo tu obedece, não é? Então, realmente, eu posso dizer com toda certeza que eu examinei caso a caso. Eu cheguei até o 81 número de municípios. Depois aí foi aberta uma plataforma, vendo que realmente o que estava sendo dito ali não estava sendo comprovado, não é? Então, eu sei que o teu tempo hoje está, né, como sempre, né, mas foi um grande privilégio. Eu penso que nós aí, estou aqui disposta a ajudar. Tenho também outras ideias muito interessantes, já projetos provados, não é? Já com resultados que eu tenho. A gente que vive, eu também sou professora universitária, a gente que vive nesse mundo acadêmico, a gente escreve, né? Escreve, testa antes, não é? E também que hoje eu queria te dar uma notícia boa, que já estão contratando até os 60 mais, e 40 mais, 20 mais. O importante é que nós façamos essa roda da economia girar. Amém. E que nós continuemos, né? Porque eu digo, por que eu escolhi? Humanidade. E aí eu fiquei, depois que eu escolhi humanidade, eu fui olhar na nossa bandeira do Rio Grande do Sul. Sabe, olhando que eu gosto muito de símbolos, de bandeiras, e está a palavra humanidade na nossa bandeira. E eu queria uma segunda palavra, inovar. Eu falei, gente, nós temos que fazer de novo. Nós temos que... E aí, progresso, na bandeira do Brasil. Então, Porto Alegre está no meio. É um sinal. É bom, Rio Grande do Sul, Brasil, Porto Alegre. Mas muito obrigada, agradeço muito. Desculpe essa confusão, porque eu recebi essa também de última hora. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e de ter conseguido conversar contigo. Estou às ordens. Certo, está na primeira campanha, né? Sim. Então... Não esquece, diz teu número e pede o voto, vai. É verdade, tu viste isso? Esther Garcia, 23.600, pela primeira vez vereadora de Porto Alegre. Qual é o meu objetivo? Né? Foi fruto da pandemia. Durante aquele processo que eu estava em casa, que eu nunca parei, eu me dei conta que eu estava o tempo todo, né, durante uma vida, dando procuração em branco para quem eu nem sabia quem era. E aí eu pensei, não, agora eu vou
né? Pedir antecedentes e eu vou me envolver no processo. Porque ninguém quer ser síndico, né, Ricardo? Porque é trabalhoso. Tu imagina ser político. Então, a gente tem que se... Eu digo assim, eu não sou político ainda, eu estou política, né? Porque eu sempre fiz a política... Então, Esther Garcia, 23.600, para auxiliar nesse processo, que a humanização não exclui a lucratividade, elas caminham juntas. Perfeito, tá, parabéns, Esther, parabéns pela coragem, pela vontade de participar. Torço por ti, sucesso, e vamos marcar mais uma conversa mais para frente. Vamos sim. Muito obrigada. Um abraço. Gratidão. Tchau. Outro.